Existe uma versão de você que nunca veio à tona. Uma versão que ficou esperando, silenciosa, enquanto você seguia tentando ser aceito, tentando ser bom, tentando não incomodar. E o mais estranho de tudo é que você provavelmente nem percebe que essa versão existe. Ela está escondida. Ela mora em um lugar dentro de você que Carl Jung chamou de sombra. E enquanto você não olhar para ela, enquanto você não reconhecer o que está guardado ali, você vai continuar repetindo os mesmos padrões, atraindo as mesmas frustrações e se perguntando por quê, por mais que você tente, algo nunca muda de verdade. A maioria das pessoas acha que o problema está do lado de fora, que é a falta de oportunidade, a falta de sorte, as pessoas erradas, o momento errado, mas o verdadeiro problema não está lá fora. O verdadeiro problema está dentro. E não porque você seja fraco ou incapaz ou limitado, mas porque existe uma parte sua que você ainda não integrou, uma parte que você rejeitou, uma parte que você escondeu tão bem que agora ela age sozinha, controlando suas escolhas sem que você perceba. Eu sei que isso pode soar pesado, mas fica comigo até o final desse vídeo porque o que eu vou compartilhar aqui pode mudar completamente a forma como você vê a si mesmo. Ao final dessa conversa, você vai entender o que realmente está acontecendo quando você se sabota. Você vai entender por que você sempre encontra um jeito de se afastar do que realmente quer. Você vai entender por que existe uma força invisível que parece puxar você de volta toda vez que você tenta dar um passo à frente. E mais importante, você vai saber exatamente o que fazer para romper esse ciclo. Porque veja bem, não é sobre se esforçar mais, não é sobre ter mais disciplina, mais força de vontade, mais técnicas. Tudo isso é importante, mas não é a raiz. A raiz está na sua sombra. E a sombra não é o que você pensa, não é o lado mal de você, não é algo demoníaco ou obscuro no sentido literal. A sombra é simplesmente tudo aquilo que você aprendeu a esconder, tudo aquilo que você foi ensinado que não podia ser, tudo aquilo que foi rejeitado, criticado, punido ou ignorado. E agora, tudo isso vive dentro de você, agindo por baixo da superfície, criando resistência exatamente onde você mais precisa de fluidez. Pensa comigo, quantas vezes você já começou algo cheio de entusiasmo só para desistir no meio do caminho? Quantas vezes você já teve uma ideia boa, mas não fez nada com ela? Quantas vezes você já quis falar alguma coisa, mas se calou? Quantas vezes você já sentiu que podia mais, mas por alguma razão se conformou com menos? Isso não é preguiça, isso não é falta de talento. Isso é a sombra agindo. Isso é uma parte sua tentando te proteger de algo que ela aprendeu a temer. E o pior é que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber isso. Elas vivem na superfície. Elas continuam ajustando o lado de fora, mudando de cidade, mudando de emprego, mudando de relacionamento, tentando encontrar a combinação certa de circunstâncias externas que finalmente vai fazer tudo funcionar. Mas não funciona, porque o problema não é a cidade, o emprego ou o relacionamento. O problema é o padrão que você carrega dentro. E enquanto você não encarar esse padrão, ele vai continuar se repetindo de forma diferente, mas com a mesma essência. Talvez isso já tenha acontecido com você. Talvez você já tenha percebido que não importa onde você vá, algo sempre te acompanha. Sempre tem aquele momento em que você sente que está prestes a conquistar algo importante e então você se sabota, você adoece, você briga, você procrastina, você arruma uma desculpa, você cria um drama. E depois você olha para trás e pensa, por que eu fiz isso? Por que eu estraguei tudo de novo? A resposta está na sombra. E Carl Jung passou décadas estudando isso. Ele percebeu que nós, seres humanos, somos mestres em esconder de nós mesmos aquilo que mais precisamos ver. Porque ver dói. Porque reconhecer que existe algo dentro de nós que está trabalhando contra nós é assustador.
É mais fácil culpar o mundo. É mais confortável acreditar que você é vítima das circunstâncias. Mas a verdade é que enquanto você não assumir o controle da sua sombra, você vai continuar sendo controlado por ela. E aqui está a coisa mais importante que eu quero que você entenda. A sombra não é sua inimiga. Ela foi criada para te proteger. Ela é o resultado de todas as vezes que você precisou se adaptar para sobreviver emocionalmente. Quando você era criança, você aprendeu rapidamente o que era aceito e o que não era. Você aprendeu que algumas partes suas eram amadas e outras eram rejeitadas. E para ser amado, para ser aceito, você começou a esconder as partes que não cabiam. Você criou uma versão editada de si mesmo. E essa versão funcionou. Ela te manteve seguro, ela te deu pertencimento, mas agora, anos depois, essa mesma versão está te limitando. Porque o que funcionou para a criança que você era não funciona mais para o adulto que você se tornou. Mas a sombra não sabe disso. Ela ainda está operando com as mesmas regras. Ela ainda acredita que se você for visto demais, você vai ser rejeitado. Ela ainda acredita que se você tiver sucesso demais, você vai perder o amor das pessoas. Ela ainda acredita que se você mudar, você vai ficar sozinho. E então toda vez que você tenta crescer, toda vez que você tenta se expandir, a sombra entra em ação. Ela cria medo, ela cria dúvida, ela cria sabotagem. Olha só, existe uma parte de você que quer muito, que quer crescer, que quer prosperar, que quer ser visto, que quer contribuir, que quer se expressar. Essa parte é real, mas existe outra parte, escondida na sombra, que tem medo de tudo isso. E essas duas partes estão em conflito. E enquanto esse conflito não for resolvido, você vai continuar vivendo no meio termo. Você vai querer, mas não vai fazer. Você vai tentar, mas não vai sustentar. Você vai começar, mas não vai terminar. Porque uma parte sua está acelerando e a outra está freando. E no final, você fica parado. E isso se manifesta de tantas formas. Pensa na pessoa que diz que quer emagrecer, mas toda noite come algo que sabe que não deveria. Pensa na pessoa que diz que quer um relacionamento, mas sempre escolhe pessoas emocionalmente indisponíveis. Pensa na pessoa que diz que quer empreender, mas nunca dá o primeiro passo. Pensa na pessoa que diz que quer falar em público, mas sempre encontra um jeito de evitar. Isso não é falta de vontade, isso é conflito interno, isso é a sombra agindo. E veja, a sombra não age de forma óbvia. Ela não chega para você e diz, olha, eu vou sabotar você agora. Não, ela é sutil. Ela age através de pequenos comportamentos, através de uma preguiça repentina, através de uma distração conveniente, através de um medo irracional, através de uma crença limitante que você nem questiona. E o mais curioso é que você sempre tem uma justificativa. Você sempre tem uma explicação lógica, mas no fundo, se você for honesto, você sabe que tem algo mais acontecendo. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que cresceu em uma família onde o dinheiro era um tabu, onde ser rico era visto como ser ganancioso, desonesto ou superficial, onde a pobreza era vista como virtude. Essa pessoa aprendeu desde cedo que para ser amada, ela precisava ser humilde, simples, desapegada, e então ela cresceu, ela trabalha duro, ela até quer ganhar mais. Mas sempre que ela está prestes a receber uma quantia maior de dinheiro, algo acontece. Uma despesa inesperada, um problema de saúde, um conflito no trabalho, e o dinheiro escapa de novo e de novo. E ela olha para isso e pensa, que azar, mas não é azar, é a sombra. É uma parte dela que ainda acredita que ter dinheiro é perigoso, que ter dinheiro vai fazê-la perder sua identidade, que ter dinheiro vai afastá-la das pessoas que ela ama. Percebe? O problema não é a falta de oportunidade. O problema é a resistência interna. E enquanto essa resistência não for vista, ela vai continuar operando. Ela vai continuar criando realidades que confirmam
a crença antiga. Porque a mente subconsciente não quer mudança, ela quer coerência. Ela quer que a sua realidade externa combine com a sua realidade interna. E se internamente você ainda carrega a crença de que você não merece, de que você não pode, de que você não deve, então a sua mente vai fazer de tudo para manter você exatamente onde você está. E isso é válido para tudo, para relacionamentos, para carreira, para saúde, para criatividade, para visibilidade. Para qualquer área da sua vida onde você sente que está preso, a sombra está envolvida, porque a sombra guarda os medos que você não quer sentir. Ela guarda as verdades que você não quer ver. Ela guarda as emoções que você não quer processar. E enquanto você não for lá buscar isso, enquanto você não integrar isso, você vai continuar sendo limitado por isso. Agora, eu sei que até aqui isso pode parecer pesado. Pode parecer que eu estou dizendo que você está condenado a repetir os mesmos erros para sempre. Mas não é isso. Pelo contrário, eu estou dizendo que existe uma saída. E a saída não é fugir da sombra. A saída não é tentar ser perfeito. A saída não é reprimir ainda mais. A saída é olhar, é encarar, é integrar. Porque veja bem, a sombra só tem poder enquanto você não a vê. Enquanto ela está escondida, ela te controla. Mas no momento em que você acende a luz, no momento em que você olha para ela e reconhece o que está ali, algo muda. Você tira o poder dela. Você traz ela para a consciência. E quando você faz isso, você para de ser controlado por ela e começa a escolher conscientemente. E aqui está o ponto mais importante. Quando você integra a sombra, você não está só se livrando de algo ruim. Você está recuperando partes suas que foram perdidas. Porque muitas vezes o que está na sombra não é só o que você julga como negativo. Muitas vezes o que está na sombra são os seus maiores dons, a sua criatividade, a sua coragem, a sua autenticidade, a sua força. Porque essas coisas também podem ter sido rejeitadas. Essas coisas também podem ter sido consideradas perigosas. Pensa na menina que foi chamada de dramática quando expressava emoções. Ela aprendeu a esconder a sensibilidade. E agora adulta ela vive desconectada de si mesma, sem saber o que sente, sem conseguir se expressar, e ela acha que o problema é que ela é fria, que ela não sente. Mas não é isso. O problema é que a parte dela que sente está na sombra. E para ela voltar a sentir, ela precisa resgatar isso. Ou pensa no menino que foi ridicularizado por sonhar alto. Ele aprendeu a ser realista, a se contentar, a não querer demais. E agora, adulto, ele vive uma vida pequena, sem brilho, sem paixão. E ele acha que é assim mesmo, que a vida é assim. Mas não é. O problema é que a parte dele que sonha está na sombra. E para ele voltar a sonhar, ele precisa resgatar isso. Então entenda uma coisa, a sombra não é só problema, a sombra também é solução. Porque quando você integra a sombra, você se torna inteiro. Você para de viver fragmentado. Você para de gastar energia tentando manter partes suas escondidas. E toda essa energia que era usada para reprimir, agora está disponível para criar, para crescer, para se expressar, para viver. E é aqui que a mágica acontece. Porque quando você se torna inteiro, quando você integra todas as partes suas, a sua frequência muda, a sua vibração muda. E quando a sua vibração muda, a sua realidade externa também muda. Porque você para de atrair situações que confirmam a sua sombra e começa a atrair situações que refletem a sua inteireza. Você para de sabotar e começa a sustentar. Você para de resistir e começa a receber. Mas calma, eu sei que isso pode soar abstrato. Então deixa eu te dar passos práticos. Deixa eu te mostrar como você pode começar a encarar a sua sombra e assumir o controle da sua vida. E eu vou fazer isso através de um processo que eu dividi em 6 movimentos. 6 movimentos que, se você seguir com honestidade, vão mudar completamente a forma como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo.
O primeiro movimento é o reconhecimento. Você precisa começar a perceber onde a sombra está agindo na sua vida. E isso requer honestidade brutal. Você precisa olhar para os padrões que se repetem e perguntar: o que isso está me mostrando? Onde eu estou me sabotando? Onde eu estou criando o oposto do que eu digo que quero? E olha, isso não é fácil, porque a mente é mestra em justificar. A mente sempre vai te dar uma explicação externa. Sempre vai ser culpa de alguém, culpa de algo, culpa do timing. Mas você precisa ir mais fundo. Você precisa perguntar: e se o problema não fosse externo? E se o problema fosse interno? O que dentro de mim está criando isso? Por exemplo, se você sempre atrai parceiros que te traem, em vez de só culpar as pessoas, pergunte: o que dentro de mim permite isso? Que crença eu tenho sobre mim que faz com que eu aceite menos do que eu mereço? Ou se você sempre perde oportunidades no último momento, pergunte: o que dentro de mim tem medo de vencer? Que parte de mim acredita que vencer é perigoso? Percebe a diferença? Você está saindo da vitimização e entrando no poder. Porque quando você reconhece que existe um padrão interno, você pode mudar ele. Mas enquanto você acredita que é só azar, só circunstância, você está preso. E para te ajudar nisso, uma ferramenta muito poderosa é a observação das suas reações emocionais. Sempre que você tiver uma reação emocional desproporcional, presta atenção, porque a sombra está ali. A sombra age através de gatilhos emocionais, aquela raiva que surge do nada, aquela tristeza profunda sem motivo aparente, aquele medo paralisante, aquela ansiedade constante. Tudo isso está te mostrando algo, está te mostrando onde a sombra está ativa. Então anota, começa a mapear quando isso acontece, com quem, em que situação, o que eu estava pensando antes, o que eu estava sentindo. E aos poucos você vai começar a ver o padrão, você vai começar a entender que não é aleatório, que tem uma lógica, que tem uma razão. E quando você vê a razão, você já está no segundo movimento, que é a aceitação. Porque reconhecer não é suficiente. Você também precisa aceitar. E aceitar não significa concordar. Aceitar não significa gostar. Aceitar significa parar de resistir, parar de julgar, parar de tentar esconder de novo. A maioria das pessoas, quando começa a ver a sombra, a primeira reação é de vergonha, é de culpa, é de querer empurrar de volta para baixo do tapete. Porque ver que você tem medo, que você é invejoso, que você é inseguro, que você é carente, dói. Dói porque você passa a vida toda tentando provar o contrário. Você passa a vida toda tentando ser forte, confiante, seguro, e então você descobre que tem todas essas outras coisas também. E isso quebra a imagem que você tinha de si mesmo. Mas aqui está o segredo. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser verdadeiro. E ser verdadeiro significa reconhecer tudo o que existe dentro de você, sem julgamento. Significa olhar para o medo e dizer: ok, você está aqui. Olhar para a raiva e dizer: ok, você também está aqui. Olhar para a inveja e dizer: ok, eu vejo você. E quando você faz isso, algo incrível acontece. A carga emocional diminui, porque a vergonha existe na ocultação. A vergonha cresce no escuro. Mas quando você traz para a luz, quando você aceita, a vergonha perde força. E o que era um monstro assustador se torna só uma parte sua que precisa de atenção. Deixa eu te contar uma coisa. Eu já vi pessoas que passaram anos em terapia tentando se livrar de um sentimento, tentando se livrar da raiva, da tristeza, do medo. E quanto mais elas tentavam se livrar, mais aquilo crescia, porque a resistência alimenta. O que você resiste persiste. Mas no momento em que elas pararam de lutar, no momento em que elas aceitaram, tudo mudou.
porque aí elas puderam finalmente entender de onde aquilo vinha e puderam processar e puderam liberar. E isso me leva ao terceiro movimento, que é a investigação, porque aceitar que algo está ali é só o começo. Agora você precisa entender de onde aquilo veio, e isso envolve olhar para a sua história, olhar para a sua infância, olhar para os seus pais, para a sua família, para os ambientes em que você cresceu. E antes que você pense que isso é sobre culpar alguém, não é. Não é sobre dizer que seus pais foram ruins, que sua família foi tóxica. É sobre entender que você, como toda criança, teve que se adaptar para sobreviver emocionalmente. E nessa adaptação, você criou estratégias. Algumas funcionaram, outras não. E agora, você está vivendo com o resultado dessas estratégias. Por exemplo, se você cresceu em uma casa onde mostrar emoção era visto como fraqueza, você aprendeu a reprimir. E agora você é um adulto que não consegue chorar, que não consegue pedir ajuda, que não consegue se conectar emocionalmente. E isso está afetando os seus relacionamentos. Mas não é porque você é frio, é porque você aprendeu que para ser aceito você precisava ser forte. E ser forte significava não sentir. Ou se você cresceu numa casa onde você só era notado quando fazia algo errado, você aprendeu que a tensão vem através de conflito. E agora você é um adulto que sempre arruma briga, que sempre cria drama. E você não entende por quê, mas é porque você está repetindo o padrão, você está buscando atenção da única forma que você conhece. Percebe como tudo começa a fazer sentido? Percebe como não é aleatório? E quando você entende isso, quando você vê a origem do padrão, você pode começar a escolher diferente. Porque agora você sabe que aquilo não é você. Aquilo é uma estratégia que você aprendeu. E se você aprendeu, você pode desaprender. E aqui entra o quarto movimento, que é a ressignificação. Você precisa mudar a história que você conta sobre essas partes suas. Porque enquanto você vê a sombra como inimiga, você vai lutar contra ela. Mas quando você vê a sombra como uma parte sua que estava tentando te proteger, tudo muda. Por exemplo, se você sempre se sabota antes de algo importante, em vez de se julgar como fraco ou incapaz, você pode perguntar: que medo está por trás disso? E talvez você descubra que é medo de decepcionar, medo de não ser suficiente, medo de tentar e falhar. E quando você vê isso, você pode ressignificar. Você pode dizer: ok, essa parte de mim está tentando me proteger da dor da rejeição. Ela acha que se eu não tentar, eu não vou falhar. Mas eu entendo agora que falhar faz parte do processo. Que falhar não significa que eu sou um fracasso. Que eu posso tentar e se não der certo, eu posso tentar de novo. Ou se você tem dificuldade em receber, você pode perguntar: por que eu rejeito o que vem para mim? E talvez você descubra que é porque você foi ensinado que pedir é ser fraco, que receber é dever. E quando você vê isso, você pode ressignificar. Você pode dizer: receber não é fraqueza, receber é equilíbrio. Eu posso dar e receber, eu mereço receber. E essa mudança de perspectiva é poderosa. Porque você para de lutar contra si mesmo, você para de se dividir e começa a integrar. O quinto movimento é a integração propriamente dita. E isso é um processo, não é algo que acontece da noite para o dia. Porque integrar significa trazer para a consciência aquilo que estava inconsciente. Significa dar espaço para as partes rejeitadas. Significa permitir que elas existam sem julgamento. E na prática, isso pode significar várias coisas. Pode significar permitir que você sinta raiva quando sempre reprimiu. Pode significar permitir que você chore quando sempre se segurou. Pode significar permitir que você peça ajuda quando sempre tentou fazer tudo sozinho. Pode significar permitir que você brilhe quando sempre se escondeu. E olha, isso assusta,
porque você está indo contra tudo que você aprendeu, você está quebrando regras antigas, você está desafiando crenças profundas e a mente vai resistir. Ela vai te dizer que é perigoso, que você vai se arrepender, que você vai ser rejeitado, mas você precisa fazer mesmo assim, porque é só fazendo que você vai descobrir que o medo era infundado, que o perigo não era real, que você pode ser tudo o que você é e ainda ser amado. E cada vez que você faz isso, cada vez que você escolhe conscientemente agir diferente, você está reprogramando, você está criando um novo padrão, você está ensinando o seu sistema nervoso que está seguro, que você pode se expressar, que você pode se expandir, que você pode ser visto. E com o tempo, isso se torna natural. Com o tempo, você não precisa mais lutar, porque a integração se completa e você se torna uma pessoa mais inteira, uma pessoa que não está mais dividida entre o que ela mostra e o que ela esconde, uma pessoa que vive alinhada. E quando você vive alinhado, tudo flui diferente. E isso me leva ao sexto e último movimento, que é a manifestação. Porque quando você integra a sombra, quando você se torna inteiro, a sua capacidade de manifestar muda completamente. E não estou falando de mágica, estou falando de coerência energética. Veja, tudo é energia, você é energia, seus pensamentos são energia, suas emoções são energia. E essa energia está sempre se comunicando com o campo ao seu redor. E o campo responde, ele reflete de volta para você aquilo que você está emanando. Então, se você está emanando medo, você vai atrair situações que confirmam o medo. Se você está emanando carência, você vai atrair situações que confirmam a carência. Se você está emanando falta, você vai atrair situações que confirmam a falta, porque o campo não julga, ele só responde. Mas quando você integra a sombra, quando você resolve os conflitos internos, quando você para de emanar uma coisa e fazer outra, a sua frequência se torna coerente. E quando a sua frequência é coerente, o campo responde de forma coerente. Você para de atrair caos, você para de atrair conflito e começa a atrair aquilo que está alinhado com a sua verdade. E olha, isso não significa que tudo vai ser perfeito. Não significa que você nunca mais vai ter problemas, mas significa que os problemas vão ser diferentes. Eles não vão ser mais reflexos da sua sombra, eles vão ser desafios reais, que você pode enfrentar com clareza. E você vai perceber que consegue lidar, que consegue resolver, que consegue crescer através deles. Então, recapitulando, reconhecimento, aceitação, investigação, ressignificação, integração, manifestação. Esses são os 6 movimentos. E se você seguir eles com honestidade, com coragem, com compromisso, você vai mudar a sua vida. Não porque você vai se tornar outra pessoa, mas porque você vai finalmente se tornar quem você sempre foi, sem as camadas de proteção, sem as máscaras, sem a sombra controlando. Agora eu quero falar sobre algo que muitas pessoas não percebem, que é o papel da linguagem em tudo isso. Porque a forma como você fala sobre si mesmo, a forma como você descreve a sua vida, está constantemente reforçando ou quebrando padrões. Se você vive dizendo, eu sempre me saboto, você está reforçando a identidade de alguém que se sabota. Se você vive dizendo, eu nunca consigo, você está reforçando a identidade de alguém que não consegue. Se você vive dizendo, eu não mereço, você está reforçando a identidade de alguém que não merece. E a mente subconsciente ouve tudo isso. E ela acredita, e ela age de acordo. Porque a mente subconsciente não diferencia entre o que é real e o que é imaginado. Ela só sabe o que você repete. E o que você repete se torna a sua realidade. Então você precisa começar a prestar atenção nas suas palavras. Você precisa começar a falar de você de uma forma diferente. E não estou falando de fingir, não estou falando de afirmações vazias. Estou falando de mudar genuinamente a narrativa,
de parar de se definir pelos seus erros, de parar de se identificar com a sua sombra e começar a se ver como alguém em processo, alguém que está aprendendo, alguém que está crescendo. Por exemplo, em vez de dizer eu sou ansioso, você pode dizer eu estou sentindo ansiedade agora. Percebe a diferença? Um é identidade, outro é estado, um é fixo, outro é temporário. E essa pequena mudança muda tudo, porque você para de se aprisionar, você cria espaço para mudar. Ou, em vez de dizer eu sempre falho, você pode dizer eu tentei e não deu certo dessa vez, mas eu vou aprender e tentar de novo. De novo, você está mudando a narrativa. Você está saindo da vítima e entrando no protagonista. E isso se aplica a tudo, ao dinheiro, aos relacionamentos, à saúde, à carreira. Presta atenção em como você fala sobre essas áreas da sua vida. Presta atenção nas histórias que você conta, porque essas histórias estão criando a sua realidade. E mais do que isso, presta atenção no que você diz em voz alta, mas também no que você pensa, porque o diálogo interno é ainda mais poderoso. Aquela vozinha dentro da sua cabeça que está sempre comentando, sempre julgando, sempre criticando, essa voz precisa mudar. Porque se você está constantemente se criticando internamente, você está constantemente se enfraquecendo. E olha, eu sei que isso pode ser difícil, porque muitas vezes essa voz interna não é sua. É a voz de alguém que te criou, é a voz de um professor, é a voz de um pai, é a voz da sociedade. Mas agora ela mora dentro de você. E você precisa perceber isso. Você precisa perceber que você não é obrigado a acreditar em tudo que pensa, que você pode questionar, que você pode escolher. E quando você faz isso, quando você começa a questionar os pensamentos automáticos, quando você começa a substituir a crítica pela compaixão, tudo muda, porque você para de ser o seu pior inimigo e começa a ser o seu maior aliado. Agora, tem uma coisa que eu preciso deixar muito clara. Encarar a sombra não é um evento único, não é algo que você faz uma vez e pronto. É um processo contínuo, porque você está sempre crescendo e a cada novo nível que você alcança, novas camadas da sombra aparecem. Porque a sombra não é só aquilo que você rejeitou no passado, é também aquilo que você está rejeitando agora. É aquilo que você não está pronto para ver ainda. E tudo bem, porque o processo é assim mesmo, é em camadas, é em ciclos. Você integra uma parte e depois aparece outra. E isso não significa que você está fazendo errado. Significa que você está evoluindo, significa que você está pronto para mais. E cada vez que você passa por esse processo, você se torna mais forte, mais claro, mais inteiro. E a vida responde. As oportunidades aparecem, as pessoas certas aparecem, as situações se alinham, porque você está alinhado. E quando você está alinhado, você se torna um imã para aquilo que é seu por direito. Deixa eu te dar mais um exemplo prático. Pensa em alguém que tem dificuldade em dizer não. Essa pessoa vive sobrecarregada, sempre fazendo coisas que não quer, sempre colocando os outros na frente. E ela acha que o problema é que ela é boa demais, generosa demais. Mas não é isso. O problema é que existe uma sombra ali. Existe um medo de ser rejeitada se ela disser não. Existe uma crença de que o amor é condicional, de que ela só é amada se for útil. E enquanto ela não olhar para isso, ela vai continuar dizendo sim quando quer dizer não. Ela vai continuar se esgotando e ela vai acabar ficando ressentida. E um dia ela vai explodir. E aí as pessoas vão dizer que ela mudou, que ela ficou egoísta. Mas não é isso. Ela só alcançou o limite. E agora ela precisa aprender a estabelecer limites saudáveis. Mas se ela tivesse integrado a sombra antes, se ela tivesse olhado para o medo de rejeição, se ela tivesse ressignificado, se ela tivesse entendido que dizer não, não é egoísmo, é autocuidado, ela não teria precisado chegar ao esgotamento. Ela poderia ter feito essa mudança de forma consciente, de forma gradual,
sem culpa. Percebe como tudo se conecta? Percebe como a sombra está em tudo? E percebe como integrar a sombra muda literalmente tudo? Agora eu quero falar sobre um aspecto muito importante, que é a relação entre sombra e prosperidade. Porque muitas pessoas não percebem, mas a sombra tem um impacto direto na capacidade de prosperar. Veja, prosperidade não é só sobre dinheiro. Prosperidade é sobre expansão, é sobre viver plenamente, é sobre receber, é sobre ocupar o seu espaço. E se você tem sombras relacionadas a essas coisas, você vai sabotar a prosperidade. Por exemplo, se você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, que rico é desonesto, que querer mais é ganância, você criou uma sombra ao redor do dinheiro e agora, mesmo que conscientemente você queira ganhar mais, inconscientemente você está bloqueando, porque existe uma parte sua que acredita que ganhar mais vai te tornar uma pessoa ruim. Ou, se você foi ensinado que ser visto é ser arrogante, que se destacar é ser pretensioso, você criou uma sombra ao redor da visibilidade. E agora, mesmo que você queira crescer profissionalmente, você vai encontrar um jeito de se esconder, de não promover o seu trabalho, de não falar sobre as suas conquistas, porque existe uma parte sua que acredita que ser visto é perigoso e isso é trágico, porque você está limitando a sua vida por causa de crenças que nem são suas, por causa de julgamentos que você internalizou. E enquanto você não liberar isso, você vai continuar vivendo pequeno. Você vai continuar aceitando menos do que você merece. Você vai continuar dizendo que está tudo bem, quando não está. Mas quando você integra essas sombras, quando você desconstrói essas crenças, você abre espaço, você libera energia e a prosperidade pode fluir, porque você não está mais bloqueando, você não está mais resistindo, você está permitindo. E olha, permitir não significa ser passivo. Permitir significa estar aberto, significa estar receptivo, significa confiar que você merece. E quando você confia, quando você permite, a vida te surpreende. As coisas começam a acontecer de formas que você nem imaginava, porque você não está mais no caminho, você está no fluxo. E aqui tem outra coisa importante, a sombra também afeta os relacionamentos profundamente, porque a forma como você se relaciona com os outros é um reflexo direto da forma como você se relaciona consigo mesmo. Se você rejeita partes suas, você vai rejeitar essas mesmas partes nos outros, ou você vai atrair pessoas que refletem essas partes, para que você seja forçado a olhar. Por exemplo, se você reprime a sua raiva, você vai se incomodar profundamente com pessoas que expressam raiva. Ou você vai atrair pessoas agressivas, que vão te forçar a lidar com a raiva que você nega. Porque o inconsciente sempre busca completude, ele sempre busca equilíbrio. E se você não integra algo internamente, ele vai aparecer externamente. Ou se você nega a sua vulnerabilidade, você vai se incomodar com pessoas sensíveis. Ou você vai atrair pessoas que te fazem sentir vulnerável, que te desestabilizam, que te tiram do controle. Porque, de novo, o inconsciente está tentando te mostrar algo, está tentando te levar a integrar aquilo que você está evitando. E enquanto você não perceber isso, você vai continuar culpando as pessoas. Você vai continuar achando que o problema são elas, que você sempre atrai o tipo errado. Mas não é isso. Você está atraindo espelhos. Você está atraindo aquilo que precisa ver em você. E quando você entende isso, os relacionamentos se transformam. Porque você para de projetar. Você para de esperar que o outro mude. E você assume responsabilidade pelo que é seu. E aí, ou o relacionamento evolui junto com você, ou ele naturalmente se dissolve. Porque você não está mais na mesma frequência. E isso pode ser doloroso,
Porque às vezes integrar a sombra significa perder relacionamentos, significa perder amizades, significa perder conexões que eram baseadas na sua versão antiga. Mas isso é necessário, porque você não pode crescer e ainda manter tudo como estava. Algo tem que dar. E muitas vezes o que dá são as relações que não cabem mais. Mas confia no processo, porque ao mesmo tempo que você perde, você ganha. Você ganha relacionamentos mais verdadeiros, mais profundos, mais alinhados. Você atrai pessoas que te veem de verdade, que te aceitam de verdade, que te amam de verdade, porque você está sendo verdadeiro. Agora tem um aspecto da sombra que é muito sutil, mas muito poderoso, que é a sombra dourada. Carl Jung falava sobre isso. A sombra dourada é aquilo que você também rejeitou, mas que não é negativo, é positivo. São os seus dons, os seus talentos, a sua grandeza. Porque veja, você não só esconde o que julga como ruim, às vezes você também esconde o que é bom demais. Porque ser bom demais é assustador. Porque ser bom demais gera expectativa. Porque ser bom demais pode gerar inveja. Porque ser bom demais pode fazer você se destacar e se destacar pode ser perigoso. Então você diminui, você se esconde, você finge que não sabe, você fica na média. E isso te mantém seguro, mas também te mantém preso. Porque você está negando uma parte essencial de quem você é. E muitas vezes isso acontece na infância. Talvez você era muito criativo, mas foi chamado de esquisito. Então você parou de criar, ou você era muito inteligente, mas foi chamado de certinho, de nerd. Então você começou a fingir que não sabia. Ou você era muito carismático, mas te disseram que você estava se exibindo. Então você apagou o seu brilho e agora, adulto, você vive uma vida sem cor, sem paixão, sem expressão. E você acha que é assim mesmo, que você é assim, mas não é. Você só está escondendo, você só colocou a sua luz na sombra. E para você voltar a brilhar, você precisa resgatar isso. E como você faz isso? Da mesma forma, reconhecendo, aceitando, investigando, ressignificando, integrando, manifestando, porque o processo é o mesmo. A diferença é que aqui você não está lidando com medo ou vergonha. Você está lidando com um potencial não realizado. Você está lidando com dons não expressos. E quando você resgata isso, quando você permite que essa parte sua volte a existir, você se sente vivo de novo. Você se sente completo. Você se sente em casa dentro de você mesmo. Então, olha, encarar a sombra não é só sobre resolver problemas. É também sobre resgatar possibilidades. É sobre se tornar tudo que você pode ser. É sobre viver plenamente. E isso é libertador. Isso é transformador. Agora, eu quero te dizer algo importante. Esse processo não é confortável. Ele vai te desafiar. Ele vai te tirar da zona de conforto. Ele vai te fazer questionar tudo que você acreditava sobre si mesmo. E em alguns momentos vai parecer que está piorando. Porque quando você começa a mexer na sombra, ela reage. Ela se defende. Ela tenta te convencer a parar. E você vai sentir medo. Você vai sentir dúvida. Você vai sentir vontade de desistir. E tudo bem. Isso é normal. Isso faz parte. Mas não desiste. Porque do outro lado desse desconforto está a liberdade, está a clareza, está a versão de você que não precisa mais se esconder. E você merece isso. Você merece viver livre. Você merece viver inteiro. Você merece viver alinhado. E isso é possível. Não é fácil, mas é possível. E cada passo que você dá nessa direção conta. Cada vez que você escolhe olhar em vez de fugir, você está mudando. Cada vez que você escolhe aceitar em vez de rejeitar, você está evoluindo. Cada vez que você escolhe integrar em vez de reprimir, você está se libertando. E com o tempo, isso se torna mais natural.
Com o tempo você desenvolve uma relação diferente com você mesmo, uma relação de compaixão, de curiosidade, de aceitação, e você percebe que não precisa ser perfeito, que você pode ser humano, que você pode ter sombras e ainda assim ser digno de amor, de sucesso, de felicidade. Porque a verdade é essa: você não precisa se livrar da sombra para ser feliz. Você precisa integrar a sombra. Você precisa fazer as pazes com todas as partes suas. E quando você faz isso, a felicidade não é mais algo que você busca lá fora. Ela se torna algo que você cultiva por dentro. E essa é a maior liberdade: não depender de circunstâncias externas para se sentir bem. Não depender de validação externa para se sentir suficiente. Saber que você é completo, que você é inteiro, que você tem tudo o que precisa dentro de você. E quando você chega nesse lugar, tudo muda. Porque você para de buscar do lado de fora o que só pode ser encontrado do lado de dentro. Você para de esperar que alguém te complete. Você para de esperar que algo te salve. E você assume o controle. Você se torna o protagonista da sua vida. E olha, isso não significa que você não vai mais precisar de nada nem de ninguém. Significa que você não vai mais precisar de forma desesperada. Você vai querer, você vai escolher, mas você não vai depender. E essa é a diferença. Essa é a chave. Porque quando você está inteiro, você se relaciona com o mundo de forma diferente. Você não está mais tentando preencher um vazio, você está compartilhando a sua plenitude. E isso muda a qualidade de tudo, dos seus relacionamentos, do seu trabalho, da sua vida, tá? Então, se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é isso. Encare a sua sombra, não tenha medo dela, ela não é sua inimiga, ela é uma parte sua que precisa ser vista, que precisa ser aceita, que precisa ser integrada. E quando você faz isso, você se liberta, você assume o controle e você começa a viver de verdade. E eu sei que isso pode parecer muito, eu sei que pode parecer difícil, mas você não está sozinho e você não precisa fazer tudo de uma vez. Você só precisa começar, você só precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre o mesmo, é parar, é respirar. E é olhar para dentro com honestidade, porque todas as respostas que você busca estão dentro de você. Todas as soluções, toda a força, tudo está aí. Você só precisa acessar. E você acessa através da consciência, através da coragem de olhar, através da disposição de sentir, através da aceitação do que é. E quando você faz isso, você descobre que você é muito mais do que você pensava. Você descobre que você é capaz, que você é forte, que você é completo. E você percebe que a vida não estava te limitando. Você estava se limitando. E agora você pode escolher diferente. Então escolhe olhar, escolhe aceitar, escolhe integrar, escolhe se tornar inteiro, porque você merece e o mundo precisa de você inteiro. O mundo precisa da sua luz, da sua verdade, da sua expressão. E quanto mais você se esconde, mais o mundo perde. E quanto mais você se mostra, mais o mundo ganha. Então, não se esconda mais, não rejeite mais partes suas, não lute mais contra você mesmo. Abraça tudo o que você é, integra tudo o que você é e vive plenamente, porque essa é a sua missão. Essa é a razão de você estar aqui, não para ser perfeito, mas para ser verdadeiro. E se esse tipo de conteúdo ressoa com você, se você sente que essas reflexões fazem sentido, talvez valha a pena continuar essa jornada por aqui. Eu crio vídeos assim porque eu acredito profundamente no poder da consciência. Eu acredito que quando você entende o que está acontecendo dentro de você, você pode mudar tudo. E eu quero continuar compartilhando isso com você. Então, se você quiser acompanhar, se você quiser continuar explorando esses temas, você pode se inscrever no canal, você pode deixar um comentário me contando o que você sentiu, o que você percebeu em você, porque a gente cresce junto, a gente evolui junto.
e eu adoraria continuar essa conversa com você. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, que está lutando contra si mesmo, que está preso em padrões que não consegue quebrar, compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque talvez seja isso que ela precisa hoje. Talvez seja esse olhar diferente. Talvez seja essa compreensão de que o problema não é ela, mas o padrão, e que ela pode mudar. Então é isso. Obrigado por ter ficado até aqui, obrigado por ter a coragem de olhar, obrigado por estar nessa jornada e lembra, você não está sozinho e você é muito mais forte do que você imagina. Você só precisa encarar a sua sombra e assumir o controle.